Olá! Sabe, na jornada para construir riqueza, tem um momento crucial que muda absolutamente tudo. É um ponto de virada que, olha, a maioria das pessoas nem percebe, mas é o que separa quem tem sucesso de quem acaba desistindo no meio do caminho. Hoje a gente vai descobrir que ponto é esse. Olha só essa frase. Muita gente acha que para ficar rico precisa de um monte de dinheiro para começar, né? Mas a verdade é que o tempo é muito, mas muito mais poderoso do que a grana que se investe no início. O ingrediente mais importante para construir patrimônio não é o capital, e sim uma coisa que todo mundo tem: o tempo. Pois é, a gente está falando de uma força, assim, tão poderosa que dizem que até o Albert Einstein ficou impressionado. Teria chamado de a oitava maravilha do mundo. E é justamente essa força que é a base de toda a construção de patrimônio no longo prazo. Tá, mas o que é isso afinal? São os famosos juros compostos. Pensa assim, é o seu dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro. E aí, o lucro desse trabalho também começa a trabalhar, gerando ainda mais lucro. É literalmente uma bola de neve. No começo é pequena, mas com o tempo ela vai crescendo e pegando uma velocidade incrível. Ok, agora vamos para a parte prática, para a realidade. Chegar nos primeiros R$ 100 mil, nossa, essa é sem dúvida a parte mais difícil da jornada. Se para quem está começando agora o progresso parece lento, fica tranquilo. Isso é super normal, é até esperado. Essa imagem de empurrar uma pedra gigante morro acima é perfeita, né? Porque no começo é exatamente assim que a gente se sente. Quase todo o crescimento do patrimônio vem do nosso próprio bolso, do nosso esforço de economizar e aportar. A ajuda dos juros, dos investimentos, ainda é bem pequena. E por que é tão difícil assim? Bom, basicamente por dois motivos. Primeiro porque no início da carreira, a capacidade de investir todo mês geralmente é menor, né? E segundo, porque a mágica dos juros compostos, para realmente começar a fazer efeito, precisa de um bolo maior para crescer em cima. E olha só esse gráfico, ele mostra isso na prática. Imagina aí um investimento de R$ 300 por mês, com um retorno de 10% ao ano. No primeiro ano, dá uma olhada. Quase 96% do total que foi acumulado veio dos aportes, do dinheiro que saiu do bolso. Os juros foram só uma fatiazinha de 4%. É por isso que o começo parece uma batalha tão grande. E esse é o ponto. Essa fase inicial é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E é justamente aqui, nesse comecinho lento, que a maioria das pessoas desiste, sem nem imaginar que a mágica está logo ali na frente, prestes a acontecer. Então, tá, se os juros ainda não estão ajudando tanto, o que fazer? Onde a gente foca? A resposta é nos aportes. No início, a capacidade de poupar e investir mais é a alavanca mais poderosa que existe. É o que vai ditar o ritmo do jogo. Olha só como isso funciona na prática. Com um aporte de R$ 100 por mês, a gente levaria 23 anos para chegar nos 100 mil. 23 anos. Agora, se a gente aumenta esse aporte para R$ 1.000, o tempo, olha isso, o tempo cai para pouco mais de 6 anos. É uma diferença brutal, que mostra o poder que o aporte tem nessa fase inicial. E aí, depois de todo esse esforço de empurrar essa rocha morro acima, algo incrível acontece. Chega o tal do ponto de virada. É aqui que a dinâmica do jogo muda, e muda completamente a nosso favor. Alcançar os primeiros R$ 100 mil é tipo chegar no topo da montanha-russa, sabe? Todo aquele esforço inicial, aquele clique, clique, clique da subida foi para chegar até ali. A partir desse ponto, a gravidade, ou melhor, os juros compostos começam a fazer o trabalho pesado. E a velocidade, meu amigo, só aumenta. Agora se prepara, porque o que essa tabela mostra é a aceleração. Olha isso. Os primeiros 100 mil demoram 163 meses. Agora, para ir de 100 mil para 200 mil, menos da metade do tempo, 69 meses. Para ir de 200 para 300, 44 meses. E olha lá no final, para ir de 900 mil para 1 milhão, leva só 13 meses. A velocidade aumenta de forma exponencial. É impressionante. Isso leva a gente a uma pergunta bem interessante. Pensa comigo, R$ 100 mil são 10% de 1 milhão, certo? Então seria lógico pensar que, para chegar lá, a gente gasta 10% do tempo total da jornada, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. A resposta é 39%. É isso mesmo. Nesse cenário que a gente está vendo, acumular os primeiros R$ 100 mil representa quase 40% do tempo total da jornada até o milhão. É por isso que passar dessa primeira fase, vencer essa primeira etapa, é a maior vitória de todas. Beleza. Sabendo de tudo isso, como é que a gente pode acelerar essa jornada para chegar mais rápido nesse ponto de virada e ir além?
Basicamente, existem duas alavancas que a gente pode usar. Essas alavancas são aumentar os aportes e melhorar os retornos dos investimentos. E o timing aqui é tudo. No começo da jornada, o mais importante, o fator crítico, é aumentar os aportes. Já a rentabilidade, ela se torna cada vez mais poderosa conforme o patrimônio vai crescendo. E não dá para subestimar a importância da rentabilidade, viu? Principalmente no longo prazo. Uma pequena mudança, uma pequena melhora no retorno anual, pode cortar anos ou até uma década inteira do tempo total para atingir os objetivos. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Com o mesmo aporte de R$300 por mês, se a rentabilidade sair de 7% para 10% ao ano, a jornada diminui em quase uma década. Agora, se pular para 15%, são 18 anos a menos. 18! Ou seja, saber investir, buscar melhores retornos, literalmente compra tempo. Bom, então vamos juntar todas essas peças e montar um plano de ação. Um resumo claro para pensar o futuro financeiro. O plano de ação tem 3 passos bem simples. Primeiro, comece agora. O tempo é o ativo mais valioso que existe. Quanto antes se começa, mais forte fica o efeito dos juros compostos. Segundo, foco nos aportes. Nos primeiros anos, toda a energia deve ser para aumentar o valor investido. E terceiro, otimize os retornos. Conforme o patrimônio for crescendo, aí o foco muda para melhorar a performance dos investimentos e acelerar a reta final. E para fechar essa ideia com chave de ouro, olha essa citação do lendário Charlie Munger. Ele dizia, se quer ficar rico, encontre uma maneira de chegar aos primeiros $100 mil. Ele sabia que esse primeiro marco é o mais difícil, mas também é o mais transformador de todos. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Daqui a 5 anos, o que a gente vai desejar ter começado hoje? Porque o tempo, ele vai passar de qualquer jeito. A pergunta é, onde cada um de nós quer estar quando esse tempo passar? A jornada para a independência financeira começa com um passo. O melhor dia para ter dado esse passo foi ontem. O segundo melhor dia é hoje.